Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ivan, para quem não me conhece ainda, sou um dos fundadores da Mereu. Estou aqui hoje com o Marconi Rocha, meu sócio. Infelizmente, o nosso outro sócio, o Átila Machado, não pôde participar, mas eu estou aqui também com dois convidados mais que especiais. A gente está aqui com o Alexandre Rício, que é vice-presidente do Banco Inter, uma empresa que está revolucionando o setor bancário, por ser totalmente digital e com tarifa zero. E eu também tenho o prazer de apresentar o Thiago Avelar, presidente global da unidade de negócios Advanced Refractories da Vesuvius, uma empresa que se diferencia pela tecnologia de ponta. Esses dois convidados, eles são muito importantes para o tema que nós vamos discutir aqui. Nós vamos falar um pouco sobre como as crises impactam diferentes segmentos e como organizações que são consideradas prontas para o futuro podem sair melhor e mais forte dessa crise. Vou começar aqui com uma reflexão e depois a gente vai interagindo aí com os nossos convidados. E fiquem à vontade para quem está nos acompanhando para mandar perguntas e interagir. Ao final, a gente quer tentar responder algumas delas, tá bom? Vou projetar aqui, então, uma tela sobre alguns conceitos que vão ajudar na nossa discussão. Eu vou começar falando, sobre o plano de toda empresa, toda organização, que é gerar cada vez mais resultado ao longo do tempo. A gente, então, começa a planejar, a fazer o planejamento estratégico, orçamento, metas, investimento. A gente planeja tudo, só a gente não planeja crises, São coisas que acontecem, mas não acontecem frequentemente. E quando acontece, ninguém está imune, Ou seja, a gente vem executando o plano com alguns desvios, mas tudo meio que sob controle. E aí vem algo inesperado e o resultado começa a cair assustadoramente. E quem consegue reagir rapidamente é que consegue se manter durante essa crise e sair mais forte dela também. Nesse slide aqui, a gente mostra uma curva hipotética, mostrando principalmente as grandes fases que a gente passa durante a crise. Então, nós temos o primeiro, que é a sobrevivência, que é onde tudo acontece muito rápido. Depois, a empresa, as organizações se adaptam até sair na retomada. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Essa é uma curva hipotética, como eu falei, e vocês podem ver que ela tem uma curva parecendo um U. Mas a gente pode ter diferentes curvas conforme a sua retomada. Então, eu quero aqui mostrar algumas opções de retomada, que são normalmente conhecidas, até para começar a nossa discussão com o pessoal aí. Então, como eu falei, a curva em U é naquela curva que o resultado cai e depois ele vai subindo gradativamente, não é uma subida rápida, então por isso que é um U. Nós temos depois a V, que é a caída rápida, mas uma rápida retomada também. É um período curto, de perdas ali. Nós temos a W, que é onde a gente cai, tem uma pequena retomada e depois cai de novo para depois subir novamente, retomar. E, na minha opinião, a pior delas, que é aquela caída e um período muito longo para se retomar. E aí até caracterizado aí a depressão econômica. Eu, particularmente, acho que ou vai ser a U ou, infelizmente, a L. Tá? Mas esse é o gancho para a minha primeira pergunta e apresentação dos nossos convidados. Eu queria saber, Alexandre, na sua opinião e nas discussões que vocês estão tendo aí no banco, qual que é a curva que vocês esperam, o quão longo vocês esperam e como vai ser essa retomada? Tá, joia. Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é que é muito difícil de prever qual que vai ser a curva, A gente está vivendo um momento de incerteza sem precedentes. A gente vê isso
nos indicadores econômicos, com números, na grande maioria das vezes, surpreendendo o mercado, e a gente vê também nas previsões dos analistas e economistas mais renomados uma abertura, né, um range tão grande, por exemplo, em expectativas de PIB, que a gente vê que o nível de incerteza é muito acima do normal. Então, a consequência disso é que é muito difícil de fazer previsão. O que a gente tem discutido, o que a gente acha, né? A gente acha que a gente tem uma visão mais otimista, então a gente tem uma visão de que se a crise não durar muito mais, né, porque ela durou um tempo bom, se essa crise mais aguda ela não durar muito, a gente tem um Brasil pronto para um crescimento em V e para uma recuperação, né, que faria com que essa curva tivesse essa recuperação em V. E por que a gente acha isso? Por algumas razões. A gente tem uma Selic em recorde baixa, tá? 3, vai para 2,25, então não tem uma pressão aí enfim, de custo de crédito para as empresas. A gente tem um dólar alto, que é ruim para quem quer viajar para fora do Brasil, mas bom para o Brasil no ponto de vista competitivo. Então a gente tem um dólar favorável para exportação. A gente tem as empresas conseguindo, na grande maioria delas, atravessar a crise. Acho que o Banco Central tomou algumas medidas importantes de alívio na pressão de pagamento de dívida da maioria das empresas. E isso está mantendo as empresas vivas. E a gente tem o brasileiro poupando. Se a gente der uma olhada nos principais indicadores de poupança, por exemplo, a própria poupança em si, o instrumento financeiro poupança, está com uma captação positiva, recorde nos últimos meses, o que mostra que o brasileiro está poupando. Então, o que está acontecendo com isso? As pessoas vão ter dinheiro, as empresas vão existir, então a gente tendo uma suavização da crise, a gente começa, cresce em V. O que pode mudar esse cenário é se a crise começa a se alongar demais e as empresas quebram, e a consequência disso é que a gente vai ter um L ou um U, porque a gente vai ter que reconstruir o Brasil. Então, acho que esse é o grande ponto de interrogação, né? Quando voltamos? Se voltarmos rápido, eu acho que a gente tem tudo para ter uma recuperação em V, e a gente a gente acredita, aposta e também torce por esse cenário. Perfeito. Queria fazer a pergunta agora para o Thiago, mas antes, quem estiver participando e quiser colocar a sua previsão, né, no nosso chat, depois a gente vai ver como é que está o pessimismo ou otimismo do pessoal. Thiago, a mesma pergunta, mas acho que um ponto importante para você é porque vocês estão, né, no mundo inteiro. E eu queria saber essa sua perspectiva e se tem diferenças entre os diferentes países ou regiões onde vocês atuam. Como vocês estão trabalhando isso? Primeiramente, boa noite a todo mundo, Marconi, Ivan e Alexandre também. Boa noite, pessoal que está no YouTube. Eu gostaria de ter o otimismo do Alexandre nesse ponto, né? Eu acho que, de repente, o mercado financeiro é um pouco diferente do mercado da indústria, né? Eu acho que nós, da indústria, nós estamos vendo uma crise um pouco mais, essa curva mais alargada, como foi mencionado, né? Eu acho que, se comparando as 4 curvas, eu acho que a mais, dentro da visão que a gente está tendo, de experiências, né? A gente tem, como você mesmo falou, a gente tem mais de 50 fábricas no mundo, inclusive uma das nossas fábricas fica no epicentro, em Wuhan, né? Onde foi que começou o coronavírus. A gente vivenciou isso desde o início, né? Desde China, Oriente Médio, Índia, então a gente está vivendo isso em todas as regiões. Então, eu acho que, na nossa visão, acho que vai ser uma curva mais alargada, tendendo a um L, porque a sensação que a gente tem, que a gente está vendo, é de o consumo não vai voltar. O Alexandre comentou muito bem aí, eu acho que essa coisa do brasileiro economizando, né? Mas eu acho que eu faço um paralelo com uma pessoa que nunca economizou, e que muitas de vocês já veem. O americano foi uma pessoa que nunca economizou na vida. Então, a gente sabe que o americano sempre viveu de crédito, de gastar, né, de consumo. E pela primeira vez na história, até o americano está economizando. Então, isso mostra que vai mudar completamente o patamar de consumo
daqui para frente. Então, as próprias empresas, com esse novo patamar de consumo, elas vão repensar totalmente o modelo de negócio delas, e de como tratar, como vai ser a nova realidade, repensar em CAPEX, né, em gastar investimento, quando vai ser, atrasar esses investimentos, e como sabe, para a indústria não é um investimento, é um investimento que tem um custo um pouco mais elevado, apesar o custo de capital hoje pode estar um pouco mais baixo, mas mesmo assim é um custo elevado. Levando em conta o Brasil, a gente vê aí o mercado de consumo. Eu não acho que depois dessa crise, né, ninguém vai querer pegar dinheiro emprestado para comprar um carro, muito menos uma geladeira ou qualquer outra coisa. Então, tudo isso para a indústria vai sofrer muito mais, né? Eu acho que, sem dúvida, a indústria de alimento e outras indústrias, a farmacêutica, agora a gente está vendo isso agora, né, não vão sofrer tanto, ou vão recuperar um pouco mais rápido, mas a indústria como um todo vai sofrer um pouco mais, vai demorar mais para voltar. Isso vai ter um impacto, né, em economias que são muito dependentes da indústria de base, como a nossa, e vai ter um impacto, sim, muito grande. Eu acho que nós temos plantas na China, em outros lugares também, e mesmo lá a gente está vendo que se o governo não entrar com um pacote muito forte de investimento em infraestrutura, para puxar um pouco a indústria de base, que fatalmente vai ter que acontecer, a gente não vê essa curva tendo essa retomada de crescimento. Então, acho que vai ter, na nossa visão, tendo a siderurgia como indústria de base, as cimenteiras como indústria de base, a gente vai ver uma curva um pouco mais alargada, tendendo a um L, pela essa mudança de patamar de consumo. Acho que é muito importante para o Brasil, é bom para o Brasil exportar com dólar, né? É excelente o dólar da forma que está nesse momento, mas desde que exista o mercado. Se o mercado lá fora também não está consumindo, exportar para quem? Então, essa é uma visão que a gente está tendo aí dentro do nosso negócio. Muito obrigado, pessoal. Queria ouvir do Marconi, né? Marconi, nós conversamos com várias empresas, diferentes segmentos. O que você tem visto que, no geral, aí o pessoal está mais otimista, pessimista? Qual curva eles estão vendo? Boa noite, pessoal. Ivan, eu acho assim, a curva, na realidade, ela não vai ser uma curva única, né? Na minha leitura, a curva vai depender muito do segmento em que aquela empresa está inserida, um pouco disso que o Thiago até comentou agora há pouco, né? E mesmo empresas do mesmo segmento, eu acho que a curva depende muito da cultura que aquela empresa já tinha, né? Enfim, isso não acho que vai ser de uma forma generalizada essa recuperação. Pessoalmente, eu acredito que esse cenário Covid ainda vai permanecer conosco por um bom tempo ainda, né? A gente vê isso pelos números, se a gente ficar acompanhando, a gente estava discutindo até agora há pouco aqui sobre essa questão, assim, os números a cada dia eles vão aumentando, e eu acho que é algo que a gente vai ter que aprender a conviver. Então, como que a gente convive num cenário como esse, onde alguns itens que antes eram de consumo do nosso cotidiano, eles deixam de fazer sentido? Então, na minha leitura, alguns novos negócios aparecerão, né? Você vai começar a ter necessidades de outras demandas, e outros vão ter que se reinventar totalmente, pois os modos de consumo vão mudar. Eu acho que é algo que a gente vai ter que conviver, e aí essa recuperação vai depender muito de como as empresas estão inseridas nesse contexto. Perfeito. Pessoal, dando segmento, foi até interessante, como o Marconi falou, realmente, talvez só tenha uma curva da economia, mas cada setor pode ter uma específica, ou até dentro do setor, você tem empresas que são mais ágeis na tomada de decisão, se reinventam mais rápido, né? Não vou estender muito sobre as fases, até porque isso vai ser tema de uma live mais específica, até na semana que vem com alguns CFOs, mas rapidamente, falando um pouco da etapa de sobrevivência, né, que é aquela etapa quando a crise acontece. Então, a gente pode ter diferentes cenários. Pode ser até aquela que não está aqui,
quando a empresa ela se beneficia da crise, né? No caso de, igual, todo mundo ficou em casa, então entregas. Então você tem ali ao invés de uma baixa no seu resultado, uma subida no resultado. Mas falando daquelas que foram impactadas negativamente, a gente pode tracei aqui 3 situações, né? A situação 1 podem ser aquelas que foram empresas que foram impactadas não de uma forma muito agressiva, foram pouco impactadas, ou empresas que rapidamente reagiram ao problema e que tomaram ações de forma rápida ou de forma eficiente e intensa. Já no cenário 2, ou pode ser aquelas que foram um pouco mais impactadas, ou também que demoraram a tomar as ações, e aí elas foram um pouco mais penalizadas por um tempo maior. E a última aqui seria aquelas que foram, né, completamente impactadas, como o setor de turismo, companhias aéreas, né? E aí o resultado ele fica até abaixo de 0, ou seja, as empresas que não têm caixa, ou elas vão quebrar, deixar de existir, ou tem que se capitalizar, né? Empréstimos, um processo de fusão e aquisição, enfim. Então, a gente pode ver que existe uma externalidade, né, que é a questão do o quanto o seu segmento era dependente ali de ter uma loja, de ter alguém viajando, ou também o quão rápido você foi na sua tomada de decisão. Depois nós temos, na fase de adaptação, nós temos também 3 possíveis durações, né? E aí isso pode se confundir com o tipo da curva. Então, por exemplo, a curva 1 é a curva em V, que é uma etapa menor de adaptação e já volta a crescer. Ou a 2, a U, ou a 3, a L. Mas também a gente pode observar que pode ser empresas que já estão se adaptando mais rapidamente ao novo cenário, mesmo que a economia não esteja recuperando, ela consegue achar novas formas de monetizar, de fazer negócio, e ela sozinha ela sai da crise, ela sai mais rapidamente do que todo um segmento. Então, de novo, aqui, apesar do mercado, existem ações que as empresas podem pensar e também saírem mais rapidamente da crise. Aqui eu volto aqui para uma curva genérica, porque o que eu quero entender também, novamente, dos nossos convidados, se eles sofreram ou não com a crise, né? E o que eles fizeram diferente. Tomaram ações para segurar os resultados ou acharam oportunidades durante a crise. Então, eu queria começar aí pelo Alexandre. Como que a crise impactou e o que vocês fizeram? Tá, Joia, vamos lá, Ivan. Então, a gente fez... Assim, primeiro eu vou falar um pouco de ações que nós tomamos, depois vou falar um pouco como é que a gente vê essa questão de recuperação e tudo, né? Então, a gente fez uma série de ações aqui, pensando em todos os stakeholders que estão aqui envolvidos com o nosso negócio, desde comunidade, governo, acionistas, clientes. A gente realmente pensou em todo mundo com algum tipo de ação. Acho que o primeiro ponto que é legal de compartilhar, a parte de filantropia e a parte de doações, né? A gente fez importantes doações aqui em Minas Gerais para construção de hospitais de campanha, compra de respiradores. A gente fez uma doação importante nessa frente. A gente fez também importantes doações para compra de cestas básicas para serem distribuídas em comunidade. Isso somando o Banco Inter, Grupo MRV, Família Menin, a gente doou mais de 10 milhões, aliás, bem mais de 10 milhões, já está passando de 15 milhões, isso não acabou ainda, né? A gente acha que para que a gente saia das crises, as empresas vão ter que contribuir e a gente entende que a gente está fazendo a nossa contribuição, a gente está fazendo as contribuições desde o princípio. Na parte de clientes, a gente também tem atuado para poder ajudar de diversas formas. Então, citando alguns exemplos, né, a gente tem uma conta digital para pessoas jurídicas que normalmente tem 100 TEDs gratuitas, 100 boletos gratuitos por mês. A gente aumentou esse número para 200. A gente tem um marketplace onde as pessoas compram com descontos. Então, eu vou em diversos varejistas, são mais de 50 varejistas,
se a pessoa compra através do nosso aplicativo, ela recebe o dinheiro de volta na conta, né, um cashback. A gente dobrou esse cashback de forma a tentar contribuir com os nossos clientes para que eles reduzam ali o custo de vida deles. A gente, na parte de crédito, a gente fez algumas ações legais também. Nós eliminamos juros para os clientes de cartão de crédito com limite inferior a R$4.000 ou idosos durante 60 dias. Então, basicamente, o cliente, vamos supor que ele tem uma fatura de R$1.000, vencendo no dia 30 de março. Ele pode pagar ela só no dia 30 de junho, sem qualquer incidência de juros, multa, mora, etc. Então, juro zero para esse cliente, para poder ajudá-lo a passar por essa fase. Fizemos movimentos muito parecidos na parte de crédito imobiliário, na parte de crédito de empresas, então visando dar esse alívio para os clientes, e além disso ainda trouxemos um produto aí de antecipação de recebíveis, tentando ajudar o pessoal do varejo. Então a gente fez uma antecipação com taxa zero por 90 dias para todo o varejo. Então a gente fez isso, e para a parte de colaboradores, né, a gente também atuamos na linha similar ao mercado, talvez até de forma mais intensa. A gente chegou a ter, apesar de ser uma área de serviços essenciais, tá, gente? Porque como banco a gente é um serviço essencial. A gente chegou a mais de 98% do time do banco inteiro trabalhando de casa. Isso foi super legal, e hoje a gente está com mais ou menos 65, 35, então 35% das pessoas já retornaram ao banco, mas a gente conseguiu passar, então, por aquela fase mais aguda da crise, onde estava todo mundo quase que no lockdown formal. A gente conseguiu passar por isso sem qualquer interrupção ao serviço, sem interrupção ao atendimento, e importante, a gente conseguiu levar também o pessoal de atendimento terceirizado para casa. Eles também foram para home office. Acho que foi o principal desafio aí, levar a telefonia para casa de todas essas pessoas. Hoje são quase 1.000 pessoas em atendimento. E, bom, além disso, na parte, olhando para acionistas, né, toda a parte de riscos, a gente vem tomando uma série de medidas. Acho que a gente entrou na crise num momento favorável para o banco. A gente fez uma capitalização grande no ano passado, em finalzinho de julho, início de agosto. A gente mais que dobrou o capital do banco. Então, a gente tinha lá o índice de Basileia, né, que é medido dos bancos. A gente entrou na crise com o maior índice de Basileia entre os bancos de capital aberto no Brasil, um dos maiores índices de Basileia do Brasil, e com uma posição de liquidez também muito forte. Então, num cenário de crise, é nossa obrigação fazer o acompanhamento diário dessas posições e ter certeza que a gente está sólido para poder atravessar a crise, né? Mas aí, por modelo de negócio, eu acredito que a gente vai falar mais disso mais para frente, a gente está com esses indicadores todos se comportando muito, muito bem. Então, isso está legal. E aí, falando rapidamente sobre a questão da curva, né, de recuperação e o que a gente fez. Então, o banco está pronto, mas eu diria que alguns segmentos ficam em observação, alguns segmentos não param. A gente atua hoje em 5 segmentos: um segmento de crédito, um segmento que a gente chama de day-to-day banking, que é o banco do dia a dia, pagamentos, cartões, etc. O segmento de investimentos, seguros e marketplace. O segmento de marketplace, ele vem batendo recordes de performance, então está indo super bem, mas é o nosso negócio mais jovem. A gente começou ele para valer em novembro do ano passado. Seguros também, sem qualquer interrupção ou redução de volumes. Investimentos, até primeira parte da conversa, né? Super bem. Clientes vindo não só para poupança, LCI, CDB, que são produtos tradicionais que a gente vende há mais de 20 anos, mas também para muito cliente entrando em bolsa e buscando diversificação de investimentos. E na parte de crédito, acho que é legal falar assim, cautela. A gente não parou, a gente continua originando não muito longe do que a gente originava pré-crise, mas estamos originando um pouco menos, mas com mais cautela. E no day-to-day banking a gente vê atividade bancária tradicional, TEDs, boletos, em patamares parecidos com pré-crise, mas atividade de cartões muito, muito reduzida. Acho que bem em linha com o que a gente tem visto aí nos relatórios que têm sido distribuídos de Cielo, de Valelo e etc. A gente está bem nessa linha, houveram ali reduções importantes. E então a gente acha que a gente está
bem encaixado e em observação para poder ver que horas a gente pode pisar no acelerador novamente. Bacana, muito bom. Ô, Thiago, e você? Talvez uma realidade diferente, conta para nós aí como que a crise, né, todo o episódio impactou e as medidas principais, tanto para o primeiro momento, quanto também já pensando ali para frente. Sem dúvida. Claro, né, uma indústria de base como a nossa, que depende muito da indústria siderúrgica, ela, de metais, né, alumínio e tudo, elas foi, sem dúvida, muito impactada nesse momento. E, certamente, sofremos esse mesmo impacto nas nossas operações, né. Eu acho que algumas ações que a gente tomou de imediato, né, primeira coisa é cuidar da nossa gente. Acho que foi o foco nosso primeiro, antes de tudo, foi cuidar dos nossos colaboradores e da nossa comunidade. Como o Alessandro também comentou, a gente também fez várias doações para as comunidades onde a gente tem algumas plantas, né, não só no Brasil, como no mundo, ajudando, de certa forma, seja com itens como máscaras. Dentro do nosso portfólio de produto, a gente tem a possibilidade de produzir alguns álcools também, então a gente produzia álcool 70 para doar para várias comunidades no mundo também, que teve muito em falta, então a gente produziu e doou esse material também para ajudar na higienização dos locais. Então a gente trabalhou muito forte com a nossa comunidade, principalmente com o nosso pessoal, né? A gente tomamos várias ações para garantir que a continuidade do negócio, né? Então, como eu disse, como a gente tinha uma planta em Wuhan, a gente aprendeu muito com essa planta, então a gente usou muito dessa experiência. Então, quando a Organização Mundial da Saúde estava falando que não era para usar máscara, nós implementamos imediatamente o uso de máscara na nossa planta. Nós estamos usando máscara em todas as nossas plantas desde março, muito antes e a Organização Mundial falando para não usar. Então, a gente tomou essa ação, a gente está vendo aí que está confirmado que a máscara diminui o contágio. Então, é muito importante. Então, a gente tomou essa ação com a nossa experiência na China. Então, isso garantiu a saúde do nosso pessoal. O segundo foco, depois da comunidade, das nossas pessoas, foi os nossos clientes, né? A gente tem que garantir que as nossas operações continuem rodando. Os nossos clientes dependem da gente, então o foco nosso foi garantir que nós não parássemos nenhum dos nossos clientes, aqueles que, porventura, estão rodando, né? Então, a gente focou muito forte na garantia de abastecimento. Então, em nenhuma das nossas plantas a gente teve algum tipo de problema de abastecimento, então a gente pode falar, mesmo a planta que estava no meio da China, a gente não deixou de abastecer em nenhum momento. Então, a gente fez um plano muito forte na parte operacional, nas nossas plantas, para garantir que todas as plantas continuassem operando sem nenhum tipo de problema de supply, né, de abastecimento. Tanto para recebimento de matéria-prima, né, que vocês podem, nós compramos matéria-prima no mundo todo, e para mais de 50 plantas no mundo, para operar 50 plantas e garantindo em todos os meios sendo operadas de forma ininterrupta. Então, foi muito importante esse trabalho. Acho que toda a gestão da companhia trabalhou muito forte para garantir que os nossos clientes não fossem desabastecidos. Então, esse foco no cliente foi muito importante para a gente. E o último ponto que a gente trabalhou muito forte, claro, é a questão de caixa. Como o Alexandre falou, acho que a gente depende de caixa, né? Então, uma empresa listada na Bolsa de Londres, então a gente tem realmente uma responsabilidade com os nossos acionistas, e a gente fez várias ações imediatas, então agimos muito rápido. Então, como a gente viu a crise desde o início, né? Então, a gente viveu a crise lá em janeiro, em Wuhan, a gente já começou as ações em janeiro. Então, a Vesuvius, ela entrou muito forte, muito sólida para enfrentar essa crise. Então, tomou várias ações para preservar o nosso caixa, preservar a nossa liquidez e garantir, como eu disse, o atendimento aos nossos clientes. Então, foram dentre várias ações que a gente fez, a gente garante que a gente está hoje muito mais forte para passar pela crise na retomada. É aquilo, eu acho que a gente tem que ter corpo, né, e fôlego. Como eu disse, eu acho que isso não vai ser na minha opinião, isso não vai ser uma corrida de 100 metros rasos, né, no qual o Usain Bolt passa por ela por 10 segundos,
para mim isso vai ser uma maratona bem longa. Então, a gente tem que ter fôlego para aguentar essa maratona, e eu acho que a Vesuvius, com esse foco nas nossas pessoas, nos nossos clientes em caixa, eu acho que ela vai, sem dúvida, passar por isso muito mais forte. Legal. Ô, Marconi, nós fizemos um outro webinar, discutimos, né, um pouco desse assunto, né, com a Márcia do Burger King, o Mário da Tempo Assist, fora outros clientes que a gente conversa. Eu queria que você elencasse as principais ações que você vê que as empresas estão fazendo e que são realmente muito importantes nesse momento, para aquelas que estão sendo impactadas de maneira mais forte pela crise. Não, perfeito. Assim, a gente observa, né, Ivan, os segmentos que foram ou estão sendo mais afetados pela crise, não há outra alternativa, né? O que a gente está vendo são ações de sobrevivência, ou seja, eliminação de tudo aquilo que não é vital para o negócio, e injeção de capital. Se a empresa não tinha um colchão de caixa, então é buscar meios de empréstimos, de financiamentos, igual você citou, possibilidades de M&A, desinvestimento, trazer sangue para continuar rodando o corpo da empresa, né? Porque sem isso não vai funcionar. Uma questão fundamental nesses processos é a inovação. Eu até, foi até umas 2 semanas atrás, eu atendo um cliente de uma indústria de cosméticos no Brasil, e aí é um setor que foi pesadamente afetado. E aí, conversando com o proprietário, é uma pessoa muito descontraída, né? E ele me falou: Marconi, tudo bem, nós estamos num segmento que está sendo afetado pela crise. Eu produzo cosméticos, daí você vai pensar, quem é que compra cosmético num cenário de crise? Ninguém precisa mais sair. Mas eu olho por outra forma, né? Todo mundo está tendo que usar álcool gel para evitar contágio, como maneira de higienização das mãos. Quando você usa muito álcool gel nas mãos, o que acontece? Resseca. E a mão ressecada, o que ela precisa? Hidratante. Então, eu vou focar em hidratante. E tá certo, tá super certo essa ação dele, né? São ações de inovação. Então, eu acho que, assim, as melhores ações, elas foram aquelas tomadas antes da crise, que na realidade nem são ações, acho que é mais um modo de agir, que é essa questão muito clara do fluxo de caixa futura, você ter sempre essa visão do caixa que você terá nos próximos 6, 12, 18 meses. Isso, na minha leitura, toda empresa tinha que ter mecanismos para conseguir visualizar isso. Para aquelas que não conseguiram, os governos vão ter que, acho que vão acabar tendo que ajudar, né? As empresas vão tomar essas ações e os governos vão ter que dar um empurrãozinho também. Ontem a gente viu a Comunidade Europeia aprovando um pacote ali de 750 bilhões de euros. E acho que aqui no Brasil já tivemos uma onda de apoio, de ajuda, mas eu temo que isso vai ter que continuar a acontecer, porque o efeito está sendo pesado em alguns segmentos. Perfeito. Sua fala foi até interessante, porque deixa para minha próxima passagem aqui, que é a fase da retomada. Da mesma forma que a gente coloca 3 possíveis cenários, e a gente começa a introduzir o tema de empresas prontas para o futuro, ou future ready. Então, nós temos, por exemplo, o cenário 1, que são empresas que, na adaptação, perceberam como é o movimento do consumo do seu cliente, né? Como que o cliente está se comportando. A crise está trazendo soluções, produtos para o seu cliente, e ele vai poder consumir mais rápido, e com isso você vai sair mais rapidamente da crise. Empresas de comportamento 2 são aquelas que estão começando nesse processo de ver o seu cliente, dar uma experiência melhor para o cliente e começar a se automatizar mais para ser mais eficiente. Então, está no caminho para ser uma empresa do futuro. E, infelizmente, as empresas 3 são aquelas que são muito tradicionais, que sofreram bastante com a crise e não conseguiram se adaptar ou se reinventar, ou se preparar para novas tendências, né?
E aí eu entro num dos temas das características de uma empresa Future Ready, que é exatamente a transformação digital. E aí, né, surgiram recentemente várias charges, né, várias piadinhas com o termo, porque ele virou muito mais um termo que todo mundo usa, transformação digital, mas poucas empresas de fato conseguem fazer ou estão preparadas, né? Fica no discurso e não na prática, tá certo? Então, aqui é muito interessante. Quem é que promoveu, né, liderou o processo de transformação digital? Foi a crise. Na verdade, eu costumo dizer que não foi a crise, foi a necessidade. No momento em que você não consegue vender pelos canais tradicionais, você tem que criar um canal, senão você morre. Então, a necessidade te faz reinventar, né? E a transformação digital ajuda você a se reinventar. Tinha uma pergunta aqui, mas eu prefiro colocar ela junto com outra, até porque o nosso tempo está curto, eu quero que todo mundo fale sobre os outros tópicos. Então, eu vou entrar nesse conceito de empresas future ready, ou prontas para o futuro. Basicamente, teve uma pesquisa entre 2015 e 2017 no MIT, tá aqui, depois o pessoal pode colocar no chat esse artigo, né? É uma pesquisa que foi feita com as empresas, perguntando se elas estavam preparadas para o futuro digital, como estava o seu modelo digital. E essa pesquisa mostrou muita coisa interessante, né? Características de empresas que estavam realmente preparadas e outras que estavam numa transição de um modelo mais tradicional para um modelo mais preparado para o futuro. E aqui tem algumas definições, mas para ser muito claro e direto, ser uma empresa preparada para o futuro é aquela empresa que consegue dar uma experiência para o seu cliente, uma melhor experiência de consumo do seu serviço ou do seu produto, de forma eficiente, ou seja, trabalhando também o digital, a automatização, como que eu vou entregar de forma mais barata, mais eficiente, uma melhor experiência para o meu cliente. Então, quando você consegue trabalhar essas duas pontas, você seria, na sua organização, uma organização preparada para o futuro. E aí você tem alguns caminhos. E é isso que a gente quer debater aqui hoje. Então, um outro slide que eu mostro aqui, com alguns resultados da pesquisa, mostrando que em 2017 esses números podem estar atualizados hoje, e essa pesquisa foi no mundo inteiro. Então, 50% das empresas estavam no quadrante aqui tradicional, né? Que eles chamam de silos e complexidade. Ou seja, são empresas que ainda não estão olhando para o seu cliente para dar uma experiência diferenciada para ele, e também muito manual, pouco automação, pouco inovação. E o outro lado da moeda, que é o Future Ready, né, o prontas para o futuro, você já tem uma experiência muito mais agradável para o seu cliente, de forma eficiente e barata, né? E aí eu gostaria de fazer a pergunta envolvendo essa pesquisa, né? Na visão do Alexandre, não sei se ficou claro para você, Alexandre, mas eu posso ser também uma empresa que eu sou muito focada na experiência do cliente, mas ainda não tenho nível de automação que faça com que essa experiência seja barata. Ou eu sou muito eficiente, automatizado, mas eu não tenho uma experiência boa ainda. Onde vocês consideram que vocês estão posicionados aqui? Bom, eu acho que a gente... Bom, primeiro acho legal falar o seguinte: a crise pega todo mundo, tá, gente? Acho que é interessante falar que ela pega todo mundo, e como eu falei na última pergunta, a gente toma várias medidas, tem uma precaução adicional, tem mais comitês de gestão de liquidez, ativos, passivos, isso tudo acontece para todo mundo e impacta, acredito, todas as empresas. Agora, eu acho que a gente fez aqui no banco um dever de casa bem diferente do usual, né? A gente tem 25 anos, mas em 2014, em reuniões de conselho, a gente discutia, via como é que a gente vai competir e ser um negócio diferente no futuro, mas um negócio bem diferente do que a gente era naquele momento. Por quê?
que a gente era um banco lucrativo, mas sem nenhum grande crescimento em nenhuma linha de negócio. A gente tinha a dificuldade dos bancos pequenos e médios no Brasil, que normalmente é captação escassa e de alto custo, e a gente tinha receitas muito baseadas em operações de crédito. E a gente olhava para os grandes bancos e via eles com captação abundante de baixo custo e muitas receitas de serviços. O que é o bom de captação de baixo custo e abundante? Facilita a concessão de crédito para os melhores clientes. O que é o bom de receitas de serviços? Torna o resultado do negócio resiliente ao longo do tempo. Então, ele fica menos vulnerável às crises. E a gente queria ser um banco de varejo, então, porque a gente queria ter essas qualidades. E a gente poderia, então, fazer o quê? Levantar capital e começar a abrir agência para poder ser um banco de varejo de tijolo, igual os bancos antigos que a gente conhece aqui no Brasil, 5 grandes. Ou a gente poderia entrar numa transformação digital, que foi o que a gente fez. Então, de 2014 a 2016, praticamente, a gente colocou o banco digital de pé. E de 2016 até agora a gente continuou evoluindo muito e ganhando maturidade nesse processo, né? Deixando o banco o mais future ready possível. Então, assim, com as premissas que parece até que encaixam muito bem no que você falou, da questão de baixo custo, de entregar esse baixo custo para o cliente, né? A gente foi o primeiro banco digital que a gente tem conhecimento do mundo a ter uma conta 100% gratuita, cartão sem anuidade. Então, a gente tem 3 características que a gente fala que são importantes, né? Que a gente é digital, gratuito e completo. Então, a gente oferece para o cliente uma experiência totalmente digital, 100% gratuita e com todos os produtos bancários que ele precisa para poder fazer o dia a dia dele. Então, o cliente nosso, ele compra seguros no app, ele transaciona no app, ele paga contas no app, ele tem o cartão de crédito, faz a gestão dele lá. E se ele tiver empresa, ele paga a folha dos funcionários no app, ele faz consignado para os funcionários no app, no app / internet banking. Então, a gente acabou virando uma empresa muito próxima do Future Ready. Se a gente for falar, a gente já é maduro em cada uma desses atributos? Não, tem muita coisa que a gente ainda tem que ir evoluindo, né? A gente tem uma característica empresarial de inovar rápido, e à medida que a coisa deu certo, a gente vai investindo para poder tornar aquele ativo, aquele produto, aquela competência mais resiliente com melhor qualidade, né? Então, a gente ainda tem partes de infraestrutura de tecnologia que ainda não estão totalmente modulares, por exemplo. Então, a gente ainda tem o famoso, o pessoal de tecnologia fala, né, monolito. A gente ainda tem pedaços de infraestruturas que podem ainda estar em monolito, mas a grande maioria já passou disso, já é tudo em microserviços, etc. A gente é totalmente data-driven, mas ainda tem muito que evoluir nessa parte. Se a gente fosse falar, data é um mundo, né, com um potencial muito difícil de calcular. Se a gente fosse falar assim, o quanto da oportunidade que a gente já capturou, que a gente já aproveitou, a gente aproveitou, sei lá, 5%, 10% de tudo que data pode trazer para a gente no futuro. Mas a gente já é data-centric e a gente já usa muito informação para poder gerar negócio no dia a dia, né? Então, acho que a gente está muito bem posicionado aí, com um posicionamento mesmo de future ready. É difícil achar ali um elemento que a gente não tem, mas, só voltando, né, maturidade é o futuro. A gente precisa crescer, a gente tem muito o que desenvolver para poder ir ficando melhor e melhor em cada um desses atributos. Sim, você tem vários níveis ali dentro. Eu falo o seguinte, ainda desculpa, Ivan, só um último ponto, ainda é um projeto jovem, né? Tudo isso que eu contei aconteceu de 2016 a 2020, são 4 anos. Então ainda é um projeto, a gente até fala, it's still day one, a gente está começando o projeto. Legal. Eu queria fazer a pergunta para o Thiago, e a gente, quando eu convidei ele para participar dessa discussão, foi até engraçado que eu falei, cara, eu quero que você participe porque uma empresa, né, de base, ser discutir, né, foco no cliente, transformação digital, parece uma coisa meio diferente. E eu acho que você tem muito a contribuir. E aí eu queria ouvir aí com você, Thiago, como você vê a Vesluvio nesse posicionamento e também falar um pouco sobre, como o Alexandre falou, como vocês fizeram esse caminho, onde vocês estão posicionados e visão de futuro.
acho que, de certa forma, a história da Vesúvio se assimila um pouco com o do Banco Inter também. Então, acho que a nossa decisão começou há 6 anos atrás, basicamente, né? Apesar da Vesúvio ser uma empresa que tem mais de 100 anos, né? Uma empresa centenária, então ela... mas há 6 anos atrás, nós começamos as nossas primeiras aquisições, onde não tinham, são aquisições voltadas para com foco no cliente, mas muito em tecnologia, em novas tecnologias, de medição a laser, de medição de temperatura, que não tinha nada a ver com o nosso consumível, né, que é o nosso produto. Aí, no final das contas, a gente era sempre vista como uma empresa de consumível. Então, a gente começou a associar a tecnologia disponível no mercado com o nosso produto, trazendo uma solução. Então, a gente começou a dar várias aquisições, a gente fez cerca de 7 aquisições diferentes nesse setor de tecnologia, então a gente investiu muito pesado e não queríamos reinventar a roda, né? E aquilo que a gente não sabia que a gente é uma empresa de 100 anos que produz material refratário para a indústria de metais. Então, falou, não, mas isso a gente não conhece, então vamos adquirir, quem sabe melhor. Então, a gente foi no mercado, né, com uma sede muito grande, né, de querer e mostrar que a gente tem know-how para isso. Fizemos várias aquisições e trouxemos muita tecnologia, né, e dentre elas, hoje a gente está muito linkado ao que está acontecendo agora, né, principalmente a parte da robótica, né, a gente investiu muito pesado em vários centros. Nós temos hoje um centro de robótica na Bélgica, que é referência mundial. Então, a gente investiu muito pesado, onde o que o robô faz na siderurgia ou numa indústria de metal? Ela tira a pessoa da exposição. E hoje a exposição não é exposição de calor, de temperatura, por causa da temperatura, de risco de acidente, mas a exposição hoje é por causa de um vírus. Então, se você tem uma pessoa perto da outra, você está tirando essa possibilidade da infecção. Então, a Vesúvio tem pegado muito forte nesse link com a robótica, né? A gente já tem no mundo aí cerca de 50 robôs já espalhados pelo mundo, onde a gente tira 100% do ser humano da frente. Então, a gente está retirando um operador ou uma pessoa da exposição e de contágio, né? Da frente de contágio ali. Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de 50, né? Mas o estímulo do mercado mundial para essa aplicação é cerca de 9 mil robôs. Então, nós temos 30% do mercado. Então, dos 50, hoje no mundo só tem 150 nessa aplicação. Então, a Vesúvio é pioneira nisso, e tem alguns mercados que praticamente só tem ela com esse conhecimento. Ela é muito voltada nesse desenvolvimento, e linkado a esse robô, foi uma das últimas aquisições que a gente fez. A gente criou com parceria, inclusive usando empresas no Vale do Silício, né? Quem poderia dizer que uma empresa de siderurgia, de refratário, de base, ia trabalhar com alguém no Vale do Silício, né? Então, trabalhando muito forte com Big Data, né? E a inteligência artificial, onde hoje a gente tem, com todas as aquisições que a gente fez, de câmera, de medições, de sensores, a gente consegue monitorar de forma inteligente todo o processo produtivo, de tal forma que o processo vai aprendendo com ele mesmo. Então, o próprio defeito que vai gerando no processo produtivo, com os nossos sensores, com o nosso equipamento, com a robótica, a gente consegue ajustar o processo por ele só. Então, a ideia é focar muito nisso, né? A Vesúvio é uma empresa, assim, focada em inovação e tecnologia, não só no produto, mas também agora na questão de oferecer uma experiência diferenciada para os nossos clientes, né? De uma forma na casa da indústria. Se você me perguntar se está future ready, não. Eu acho que a gente tem alguns passos para mudar. Eu acho que a gente está mais ali com foco muito forte em cliente, mudando esse conceito, melhorando essa experiência, né? Acho que, como eu falei, você tendo uma oportunidade de automação no mundo, a gente ainda é muito... a indústria como um todo, por ser uma indústria tradicional, ela está ainda engatinhando. Se você me falar que se o Banco Inter está no day one ainda, nós ainda estamos no day meio, para te falar a verdade nesse sentido. A gente tem muito ainda que melhorar nisso, mas eu acho, e eu falo com o maior orgulho, a Vesúvio está, sim, muito focada em inovação. A gente não é uma empresa de consumíveis,
a gente é uma empresa de inovação. Então, a gente, sem dúvida, está trazendo um diferencial muito grande para os nossos clientes, no sentido de trazer uma solução integrada, com uma tecnologia avançada e de ponta. Muito bacana. Marconi, tanto o Thiago quanto o Alexandre trouxeram exemplos de transformação digital que eles estão, né, executando nas suas organizações. A gente vê também que muita empresa fala que faz e não necessariamente faz, né? É o que você tem visto por aí, elas estão fazendo realmente ou não? E quais são as dificuldades de se iniciar esse processo? Ótima pergunta, Ivan. A gente vê mesmo que em muitas circunstâncias a palavra transformação digital acabou virando mesmo um buzzword, né? Muita gente fala, muita gente diz que implementa ou que tem, e quando você vai ver o princípio de tudo, que é o pensamento digital analítico, ainda não existe naquela organização. Eu me recordo aqui de vários projetos de consultoria que eu atuei, e embora não fosse o foco do projeto, em algumas circunstâncias a gente acabava desenvolvendo algumas planilhas de integração de informações e o cliente adorava. Por que isso acontecia? Porque naquele momento ele estava enxergando a transformação digital de coisas que ele não tinha. Então, transformação digital não é algo que vai acontecer da noite para o dia, né? Haja visto aí os 2 exemplos que a gente acabou de ouvir, né? Então, eu entendo que passa num primeiro estágio pela troca e o desapego dos papéis e da burocracia em prol das planilhas. Depois das planilhas, você começa a vincular uma planilha na outra. Depois, as planilhas viram bancos de dados. Os bancos de dados viram softwares que permitem analytics, que, por fim, se transformam, utilizam mecanismos de AI. Então, é uma transformação. Todo o processo, na empresa, pode ser simplificado com meios digitais. Mas eu acho que precisa que as pessoas ousem. Elas têm que perder o medo de inovar, de fazer diferente. A gente tem hoje disponível todo um ecossistema de startups, ou não necessariamente startups, mas de empresas que desenvolvem soluções que, quando aplicadas no seu negócio, transformam completamente o modo de existir. Mas, ao mesmo tempo, infelizmente, a gente observa pessoas ainda, independente do nível de formação escolar, ainda analfabetas digitalmente. Então, isso, na minha leitura, é um grande gap. Eu acho que esse interesse, esse desenvolvimento analítico, esse mindset, é algo que precisa perpassar as organizações. E sempre você vai ter uma pessoa que tem mais afinidade do que outras, né? E eu acho que o que as empresas podem fazer, elas podem promover rodízios dessas pessoas nos diferentes setores das empresas, para que elas comecem a contaminar digitalmente os demais setores. Você mencionou, Ivan, a questão de caminhos diferentes, né? A questão do caminho incremental. Eu acho que não vejo um caminho diferente do incremental, tá? Para as organizações, né? A gente não vai conseguir, ou eu sigo um caminho de foco no cliente, ou eu sigo um caminho de eficiência operacional. Eu acho que a gente tem que seguir ambos incrementalmente. O fato é que nós estamos num ótimo momento de aprendizagens e adaptações aceleradas. E a forma como as empresas vão aprender e se ajustar, isso vai influenciar profundamente a performance dessas empresas nesse mundo pós-Covid. Bacana. Realmente, Marconi, você comentou uma coisa muito interessante, né? No estudo, eles mostram alguns possíveis caminhos que as organizações traçam para sair do meio tradicional para o futuro, né? Para o future ready. Então, existe esse caminho incremental, né? Onde ele vai passo a passo, ou que ele primeiro foca na experiência e depois que ele gera uma boa experiência, ele consegue melhorar a sua eficiência, ou o contrário. E aí tem um quarto caminho, que é uma coisa muito interessante, são aquelas empresas tradicionais que não conseguem se reinventar, porque estão muito presas, né, ao passado ou à sua operação.
e aí ela tem que criar uma nova empresa, ela tem que fazer um spin-off, tem que ser uma outra organização com uma outra filosofia, né? Outra visão, propósito, etc. E aí a gente tem alguns números, principalmente do Brasil. Isso foi de uma outra palestra que eu vi com as pessoas que fizeram o artigo, né? Então isso aqui talvez esteja até mais atual. Mas no Brasil, das empresas que migraram, né, 48% segue exatamente esse caminho incremental que você falou, Marconi. Ou seja, a grande maioria. E de forma igual, né, similar, você tem os caminhos onde a empresa foca primeiro para um lado ou foca primeiro para o outro lado, mas ela vai convergir, porque não adianta também eu entregar uma experiência diferenciada, mas a um custo alto. Né? Em algum momento eu tenho que melhorar esse custo dessa entrega. E também não adianta eu ser muito eficiente se eu não estou entregando uma experiência boa para o meu cliente. Né? Mas é engraçado que 4% tem que ser criadas do zero, do nada, porque o modelo antigo não funciona. Uhum. Pessoal, a gente tem algumas perguntas aqui de quem está nos acompanhando. Eu vou ler algumas, a gente tem uns 5 minutinhos. Uma aqui, deixa eu ver. Uma pergunta aqui do Lucas para o Alexandre. Alexandre, como você enxerga o mercado de telefonia no Brasil pós-Covid? E qual o posicionamento da Intercel? Alexandre. Ô, Ivan, falhou um pouquinho. Eu vou... Como mercado de telefonia no Brasil e qual o posicionamento da Intercel? É isso, né? É só porque falhou um pouquinho. Tá, joia. Bom, a gente... Primeiro, eu acho que o mercado de telefonia ele tem sido, primeiro ponto, né, super importante durante o Covid, né? Acho que conectividade é tudo aí hoje em dia. A gente está fazendo essa live aqui, se a gente for olhar, por causa do Covid, a gente está trabalhando de casa, conectado de alguma forma através das redes de empresas de telefonia, e esse negócio vai ficar cada vez mais importante. E achei legal também, um ponto que me preocupava, entrando no Covid, foi a resiliência que a telefonia teria na hora que a gente mandasse. Algumas empresas chegaram a mandar 90 mil pessoas para casa e tem 90 mil pessoas trabalhando de casa. Um negócio assim, sem precedentes. E as redes resistiram relativamente bem. Então, eu acho que o primeiro ponto é que o setor vai continuar evoluindo bem. E olhando para a Intercel, é o produto mais recente nosso, né? A gente lançou semana passada e ele foi lançado naquele momento como um produto da Marketplace. Por que a gente fez isso? Né? Primeiro, porque a gente acha que conectividade é tudo. Então, poder prover isso para o nosso cliente é um negócio super importante. Ainda não está pronto, mas o chip da Intercel e o usuário da Intercel vai ter acesso a diversos aplicativos sem consumo de dados. Um deles vai ser o próprio aplicativo do Banco Inter. Então, esse movimento vai ser importante. E o nosso objetivo, em termos de posicionamento, é prover um plano bom, um sistema bom, um atendimento bom e as melhores condições, ou condições muito próximas das melhores, do ponto de vista de custo. Então, hoje a Intercel, ela provê planos pré-pagos. O que eu acho interessante do pré-pago, tá, gente? No passado, tendia-se a achar que pós-pago é que é bom. E pré-pago não é tão bom assim. Estudando esse mercado e entendendo um pouco mais, eu vi que hoje isso acabou. Hoje o pré-pago, ele te provê o mesmo nível de serviço, os mesmos minutos, o mesmo volume de dados, tudo igual, não faz mais diferença isso. A Intercel, ela vem com uma outra inovação também, que foi super legal, que eu conheci isso há uns 3, 4 meses atrás, que é a possibilidade de ativação do chip só com o QR Code, né? Então, você faz a leitura do QR Code, já habilita um chip. E ela, hoje, ela é uma que eles chamam de MVNO, né? Que é MVNO. Ela trabalha usando a rede da TIM
e muito em breve ela deve estar expandindo e usar uma outra rede também. Então ela vai trazer um serviço possivelmente mais resiliente do que das grandes para os clientes. Então acho que um pouco sobre a Intercel aí, vou dar espaço para mais perguntas também. Obrigado pela pergunta. Beleza. Uma outra pergunta que surgiu aqui da Fabiana Furtado sobre dicas de ações para pequenas e médias empresas. Acho que a gente falou bem aqui, mas Marconi, você quer resumir, dar uma mensagem para as pequenas aí fazer nesse momento? Sim, acho que a gente tocou alguns pontos, né? O principal que eu enxergo é, sem dúvida nenhuma, encontrar mecanismos de fortalecimento do caixa. E quando a gente fala caixa, não é lucro. Então, o caixa, ele vai ser gerado por aumento de receita, então isso é uma ponta problemática, porque nós estamos numa crise, então onde nós temos ação? Nos gastos, né? Então, tudo aquilo que não for essencial, corta, não tem o que se fazer, é momento de sobrevivência. Investimento, segura um pouco. Se você não tiver uma relação muito clara de payback num período muito curto, segura, né? E buscar aportes, linhas de financiamento junto aos governos federal, estadual, que beneficiem a PMS, né? Isso você vai encontrar linhas de crédito bem interessantes que foram disponibilizadas em função da situação, né? A inovação, como nós falamos, né? Desenvolver novos produtos, novos serviços, isso, por mais tradicional que seja aquilo que você forneça, sempre há formas de se inovar. Você pode vender digitalmente. Se você presta serviço, você pode prestar esse serviço na casa do seu cliente. Então, tem que se pensar em formas de inovar. E, por fim, pensar em como tirar proveito da economia do compartilhamento, que é algo muito novo ainda na nossa economia, mas que a gente ainda explorou muito pouco. Não necessariamente coisas que você precisa adquirir, mas que você pode compartilhar com algum outro pequeno empresário que já possua aquele bem e que você, nesse momento, não possui estrutura para adquirir, mas que ele pode estar com aquilo ocioso. Então, pense em formas de explorar a economia do compartilhamento. Eu resumiria isso dessa forma. Tá legal. Pessoal, já estouramos aqui o horário. Gostaria de agradecer aí, né, o Thiago pelo seu tempo, o Alexandre também, ainda aparece no banco, né, Alexandre? O Marconi. Tô no banco. O Marconi e todo mundo que acompanhou com a gente. A gente tentou responder algumas perguntas, tem outras aqui que a gente vai tentar responder ao longo dos próximos dias nas redes sociais. E para finalizar, eu gostaria de falar que nós temos uma outra live na próxima semana, às 16 horas, com o CFO da Light, o Roberto Barroso, o CFO do Grupo SNEF, que é um grupo francês, que é o Rodrigo Nicasso, e, para minha grata surpresa que aceitou o nosso convite, o senhor Itamar Serpa, presidente fundador da Embeleze, uma empresa de cosméticos aí que também está trabalhando em revolucionar o seu mercado, né? Pessoal, quem quiser também mandar uma pergunta mais direta para nós, pode mandar também no e-mail comunicação, né, @mereu.com. E aí a gente vai responder, tem no e-mail de vocês, a gente responde direto. Então, muito obrigado, boa noite e nos vemos em breve. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Vicks. Obrigado aí pelo convite, obrigado por quem acompanhou a live. Tchau, pessoal. Um abraço. Boa noite. Um abraço. Um abraço. Até logo.